Olá, tudo bem com você? Sou o Flávio da Casa de Notebook, vídeo novo na área e eu vim aqui para explicar para você hoje quais os cuidados que você como cliente deve ter com a sua assistência técnica e a sua assistência técnica, quais os cuidados eles devem ter com você. Então essa dica é uma dica geral, não só do nosso trabalho aqui, mas caso você procure outra assistência, precise do trabalho de um profissional desse tipo, né, relacionado à questão de notebooks, você esteja atento a algumas coisas, algumas dicas que eu vou te dar aqui agora, nesse momento, certo? Dica número 1, né, tópico principal, backup. Mantenha sempre um backup dos seus documentos digitais, coisas que você essencialmente não pode perder. Foto, música, trabalho, projetos de trabalho, às vezes você é arquiteto, você é arte finalista, você é editor de vídeo. Então, de acordo com a sua necessidade, é sempre importante manter esse backup ativo, fazer pelo menos semanalmente para que você não tenha dor de cabeça, porque tanto HD mecânico quanto digital estão suscetíveis a pane, simplesmente podem parar de uma hora para outra e aí você vai enfrentar uma baita dor de cabeça com isso, certo? Vamos lá. No tópico número 2, eu quero dizer para vocês assim, quais são os possíveis problemas no caso do pré-check que a gente trabalha aqui, que seria o checklist de funcionamento e como que nós procedemos aqui com você, cliente. Bom, quando você normalmente traz seu equipamento para uma assistência, ou é porque ele tem já algum tipo de problema, ou ele está lento e não está atendendo a sua necessidade, você precisa fazer um upgrade, dar uma melhoria nele, ok? O que acontece? Um exemplo que eu vou começar aqui, a máquina liga, mas não entra no sistema, fica só dando tela azul, despeja, você reinicia, liga lá, não vai de jeito nenhum. Ou ela liga, já entra direto no setup, não dá nenhuma informação. Nesses casos, quando você traz seu equipamento para assistência, não tem como a gente fazer um check-up geral do funcionamento, até porque isso demandaria muito tempo e é mais complicado de fazer esse teste juntamente no balcão, porque a gente não tem como atender na hora. O que acontece? A gente vai fazer a ordem de serviço e vai colocar agendar, porque a gente está trabalhando com o sistema de agendamento que eu vou explicar aqui para vocês. E quando ele entrar na bancada efetivamente, ele vai passar por um processo que a gente chama de pré-check, que é a montagem do orçamento, onde que é feito um checklist de vários itens. Então a gente vai olhar o webcam, vai olhar as entradas USB, se tiver gravadora de DVD, sinal do Wi-Fi, se está carregando bateria, se o sistema operacional está bom, qual que é a saúde do HD, enfim, é uma bateria de testes para saber qual que é toda a funcionalidade do seu notebook, identificar os possíveis problemas e as sugestões para corrigir. Só que tem um parênteses aí que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter uma relação de confiança com o nosso cliente e o cliente com assistência. Por quê? Existe muito cliente também que é mandrake, chega aqui, mas minha máquina está funcionando perfeito, só não está fazendo isso. Às vezes a máquina está lá cheia de problema e ele quer jogar tudo em cima da assistência. Da mesma forma como tem assistência que quer empurrar um monte de serviço desnecessário ao cliente para que ele faça sem a mínima necessidade. Então ficar muito ligado com isso, por isso que é importante que você confie na sua assistência, da mesma forma que a assistência vai confiar em você, certo? Então, às vezes ocorrem situações, né, de periféricos simples, às vezes um alto-falante, um conector do P2, uma USB está sem funcionar, e às vezes é problema que pode ter decorrido de acordo com o defeito da máquina. Eu dei o exemplo aí de tela azul, mas pode ser que a máquina está com a tela tremendo, está ligando e desligando, está reiniciando. Então tem que ser feito um check-up para testar, para ver se não é um problema de algum componente físico que basta ser substituído ou configuração, certo? Então eu estou falando desses dois problemas. Quando é eletrônica, né, a gente já fez um outro vídeo explicando isso aí, a respeito de como que funciona a nossa análise eletrônica. Eu estou explicando para vocês agora problemas relacionados mais simples, né? Problemas de troca de componentes e relacionados à questão de configuração ou sistema, certo? Então o tópico número 1 é fazer o backup e o tópico número 2 que eu disse para vocês é com relação à questão dessa questão do checklist do funcionamento, certo? Então a gente vem cá, passa o orçamento para o cliente depois de feitas essas etapas do checklist. Se o cliente aprovar, a gente vai executar de acordo com o que você aprovar e você só vai pagar na retirada quanto testar o equipamento. Aí a gente vai fazer a emissão da nota fiscal, dar garantia de acordo com os serviços executados, sem problema nenhum. Caso o cliente não queira fazer, só vir cá pegar o equipamento, retirar. A gente não cobra taxa de análise, não cobra taxa de orçamento, certo? E na questão, no tópico número 3, né, eu quero falar sobre o agendamento. Quando você traz um equipamento aqui para nós
não necessariamente a gente coloca na bancada no mesmo dia. Tem uma fila de espera que a gente está agendando, pega, coloca a máquina naquele dia na bancada e a partir dali começa a fazer um check-up do funcionamento. Às vezes esse check-up pode ser no mesmo dia, pode demorar 2, 3 dias, 4 dias, porque depende muito, às vezes porque eu preciso trocar algum componente para testar, eu preciso deixar a máquina rodando alguns dias aqui para ver se aquele problema que a gente vai propor solução realmente vai ser eficaz, vai funcionar bem para poder dar um orçamento com clareza. Então, não necessariamente, como eu disse para vocês, a gente vai resolver no mesmo dia, porque isso depende muito, vai de máquina para máquina, essa questão do funcionamento, certo? Então, era só para deixar isso frisado para vocês. Então, primeira regra, mantenha sempre um backup ativo dos seus documentos, das coisas que você não pode perder de jeito nenhum. Segundo passo, né? Confiança na assistência, na questão do checklist, do funcionamento, do pré-check. Isso aí também é fundamental, certo? E no terceiro tópico, a questão do agendamento. Então, assim, se você tiver dúvida, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente vai estar querendo esclarecer da melhor maneira possível, tá ok? Então, foi uma explicação breve, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tiver, só entrar em contato aí pelo WhatsApp ou no nosso atendimento aí, tá ok? Obrigado e até a próxima.